professora Graciela Borges. Eu vou trabalhar com vocês aqui no curso técnico em administração. Nós vamos iniciar agora o módulo 3, junto à disciplina de empreendedorismo. Para dar sequência, para dar início a essa disciplina, eu vou falar com vocês primeiro sobre o plano de ensino, no qual vocês têm aí uma carga horária de 40 horas aula e a ementa é composta pelas seguintes temáticas: as características e habilidades do empreendedor. Nós vamos ver sobre incubadoras, modelo de plano de negócio, agentes financiadores, estrutura organizacional de pequeno porte e sobre as bases legais. Essa disciplina ela tem como objetivo proporcionar ao aluno uma visão global do empreendedorismo, sua importância no cenário local, regional e nacional, desenvolvendo habilidades e competências. E nós temos aí como objetivos específicos compreender os conceitos relativos ao empreendedorismo, caracterizar os tipos de empreendedor e de negócios, desenvolver o plano de negócios e como conteúdo programático, nós vamos ter aí, na unidade 1, o surgimento do empreendedorismo no Brasil, no qual a gente vai ver os conceitos iniciais, as definições, perfil e característica do empreendedor, tipos de característica, a importância desse empreendedorismo para a geração de negócios, o contexto de ideação e criação de oportunidades. Na unidade 2, nós veremos modelos de plano de negócios, com o Canvas propriamente o plano de negócio. Nós vamos ver na unidade 3, estrutura organizacional de um pequeno negócio, a importância das micro e pequenas empresas e as bases legais. E na unidade 4, todos esses agentes financiadores, inclusive as incubadoras. Nós temos aí como metodologia a apresentação de videoaulas, encontros presenciais semanais auxiliados pelo tutor presencial, encontros presenciais para a realização de atividades avaliativas, plantões virtuais semanais orientado pelo professor e auxiliado pelo tutor à distância e presencial. E também teremos a participação nos fóruns de discussão. As atividades serão as propostas nos fóruns de discussão, as atividades avaliativas, atividades práticas, seminários, avaliação online e avaliação presencial e a autoavaliação. Como recurso didático, o ambiente virtual, videoaulas, fóruns, chat. E nós temos também aí os critérios de avaliação. Vocês serão avaliados de forma contínua e processual, priorizando a compreensão e o caráter formativo. O desempenho do aluno será avaliado e autoavaliado constantemente nos seguintes aspectos. Em que vocês serão avaliados? Na realização das atividades propostas, na pontualidade e assiduidade da entrega, desse material, a compreensão dos conteúdos trabalhados, a participação ativa e a interação nos fóruns do ambiente virtual e a criticidade e engajamento na autoavaliação. Esses instrumentos de avaliação, eles totalizam 100 pontos e são subdivididos em uma avaliação online de 20 pontos, uma avaliação presencial de 30 pontos, atividade prática no valor de 10 pontos, um seminário no valor de 20 pontos, a participação nas atividades e no fórum de discussão, valendo 10 pontos, e a autoavaliação, que também vale 10 pontos. Nós temos aí nossas referências e esse é o seu plano de ensino da disciplina aí de empreendedorismo, tá, gente? Eu espero que vocês gostem aí da nossa disciplina, porque ela é a abertura para uma nova visão. Nós viemos, desde o início do curso, trabalhando conceitos de administração, vimos parte financeira, parte de recursos humanos, de logística, de produção,
de processo. E aí agora nós vamos trabalhar o empreendedorismo. Eu particularmente gosto muito da disciplina. Eu acho que é de fundamental importância aí na vida cotidiana de vocês, de todos nós. O objetivo do módulo 1 é proporcionar ao aluno condições para dominar os conceitos básicos de empreendedorismo, reconhecendo sua importância para as organizações. Vamos lá, gente? A partir de agora, nós vamos aí falar um pouquinho do empreendedorismo, de como ele surgiu, as suas características, os seus conceitos principais. Vamos entrar aí numa nova história, vamos conhecer um pouquinho dessa história para vocês conseguirem contextualizar aí junto às demais disciplinas e junto aos conhecimentos que vocês já possuem. Nesse primeiro slide, nós vamos trabalhar, então, sobre o surgimento do empreendedorismo. Afinal de contas, como que surgiu o empreendedorismo? O que é empreendedorismo, professora? Qual é o conceito de empreendedorismo? Como ele surgiu? Qual a sua importância? Por que nós vamos falar dessa temática? Tudo isso nós vamos falar agora. Vamos lá, gente? Vamos comigo? Me acompanhem só. Essa aqui, gente, é a imagem da primeira locomotiva a vapor, usando trilhos. Ela foi construída pelo engenheiro inglês Richard Trevithick e fez o seu primeiro percurso em 21 de fevereiro de 1804. Nós temos aí também, como exemplo, o primeiro voo que foi registrado na história da aviação. Isso lá na década de 1890, pelos irmãos Wright. Eles tornaram-se obcecados pela aviação, especialmente com a ideia de fabricar e voar uma aeronave motorizada mais pesada do que o ar. O Flare foi o primeiro avião registrado na história da aviação, dotado de manobrabilidade longitudinal e vertical, excluindo-se os planadores, e onde tal controle foi realizado através da força do próprio tripulante. Nós então temos aí, gente, 2 pontos na história que foram relevantes para o que nós temos hoje. A locomotiva, gerando grande desenvolvimento, e o surgimento aí dos primeiros voos, do primeiro avião. A acessibilidade, disponibilidade em levar pessoas e cargas. Olha só, gente, 1804 e 1890. Nós temos, então, 2 exemplos de criação, de ideação. O que é ideação? É a construção de uma ideia. Então, nós temos aí exemplos de novas ideias. Ideias que trouxeram revolução em uma determinada época, e essa revolução, essa evolução, ela vem até os dias de hoje. Nós colhemos os seus pontos positivos, as suas facilidades nos dias atuais. Nós vamos ter também aí o contexto da Revolução Industrial. Olha só, ela foi o período de grande desenvolvimento tecnológico, teve início na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII e se espalhou pelo mundo, causando grandes transformações. Garantiu o surgimento da indústria e consolidou um processo da formação do capitalismo.
Gente, a Revolução Industrial, ela marcou a passagem da produção, da pequena produção, do artesanato, para uma produção em série. Então, ela transformou um modelo de produção. Essa transformação, ela gerou um novo conceito de economia, que foi o surgimento ali do capitalismo, a troca dos meios, da troca dos recursos, né? Quando a gente fala dos meios, a gente está lembrando ali dos recursos. Olha só, eu preciso de uma caneta, eu vou pagar pelo uso dessa caneta. Então, é um meio de troca. E aí, a Revolução Industrial fez com que esse processo de troca, ele se expandisse. Porque, a partir dali, eu começo a produzir não só uma caneta, mas eu começo a produzir uma quantidade enorme de canetas iguais. Então, eu vou atender um público muito maior. Por quê? Porque eu começo a implantar tecnologia, mudança nesse processo produtivo. Mas a Revolução Industrial, ela marcou por quê? Por causa da inserção de novas técnicas, novos modelos de produção, os quais garantiram ali um maior desenvolvimento. Um outro ponto, um outro exemplo, é o Lavoisier, com o experimento da combustão gerada pela amplificação da luz solar. Gente, eu estou trazendo aqui para vocês uma série de exemplos que vai mostrar o quê? Que esse avanço tecnológico, que a globalização, a velocidade com que as transformações vêm ocorrendo de forma cada vez mais complexa, tem afetado as relações de trabalho e de produção. Nas imagens aqui que eu trouxe para vocês, nós temos aí uma imagem, a imagem de cima do Charlie Chaplin, famoso Charlie Chaplin, do filme Tempos Modernos, aonde ele questionava a relação do homem como máquina. Modificou-se o processo produtivo, incluíram-se máquinas, novas máquinas. Esse processo mudou ali a sua velocidade. Isso trouxe aumento de produção, mas causou vários transtornos com relação ao trabalhador. Porque esse trabalhador, esse operário, ele passou a ser a ter que desenvolver o seu serviço junto à máquina, quase que se adequando, moldando ali ao que era solicitado para ele. Então, como a proposta aí do Charlie do filme, ele só parafusava ou só desmontava. Ele tinha uma atividade específica e essa atividade específica ele fazia assim muitas vezes. Nós temos a outra imagem, as duas outras imagens aqui também de uma fábrica, né, do processo de fabricação, um processo produtivo no qual as pessoas estão aí, vocês não imaginam o que ela está desenvolvendo, né? Mas aqui, gente, são as primeiras imagens dos primeiros computadores da história, tá? Então, eu trouxe ali para vocês um pouquinho de fatos inusitados que foram importantíssimos
para o surgimento do empreendedorismo, do contexto do que é ser um empreendedor. Esses pontos que foram abordados, eles trouxeram ali então para a gente o desenvolvimento, eles mostraram o desenvolvimento da tecnologia, o avanço da globalização e, claro, ali, sobretudo, a velocidade como as questões são transformadas, os processos são transformados. Isso afeta de forma direta os processos produtivos, o trabalho e o ser humano. Aqui nós temos também, alguns outros pontos, que, como exemplo, como a questão da tecnologia espacial, a tecnologia nuclear, a invenção dos circuitos integrados e do microprocessador, foi lá em 1971, e a partir disso, gente, nós temos aí então a revolução digital moderna, que trouxe ali pra gente, novamente, os primeiros computadores ali, o ENIAC, Electronic Numerical Integration and Computer, computador integrador numérico eletrônico. Ele foi o primeiro dispositivo computacional eletrônico e digital de grande escala e entrou em funcionamento em fevereiro de 1946. Olha só, 1946. Depois disso veio o surgimento da internet e ela surgiu ali de pesquisas militares, lá no auge da Guerra Fria, onde a gente tinha dois blocos ideológicos, politicamente separados, que exercia grande controle e influência no mundo. E essa inovação, ela foi uma ferramenta para contribuir ali na disputa e liderança da União Soviética pelos Estados Unidos. Eram duas superpotências que compreendiam ali então a eficácia e a necessidade dos meios de comunicação. Imagina, a internet surgiu como uma pesquisa militar para ajudar a enfrentar um enfrentamento de uma guerra. Ou seja, nós aí passamos então por vários pontos onde nós verificamos o surgimento do empreendedorismo no mundo. Esse empreendedorismo surgiu lá no ano de 1800 e pouco. Será que ele surgiu só no mundo no todo? Ou a gente tem exemplos aí desse empreendedorismo aqui no Brasil? Nós temos sim exemplos do empreendedorismo aqui no Brasil, onde nós temos um personagem famoso, que ele é conhecido como o primeiro grande empreendedor brasileiro. Essa pessoa, ela foi conhecida como Barão de Mauá. O nome dele era Irineu Evangelista de Souza. Aos 23 anos, tornou-se gerente, logo depois sócio da firma. Ele fez uma viagem à Inglaterra em busca de recursos, isso no ano de 1840, convenceu de que o Brasil deveria caminhar para a industrialização. E ele conseguiu então compreender como que era a fabricação de cadeiras, de máquinas a vapor, engenhos de açúcar, prensas. E ele foi responsável também por obras públicas, como a organização da navegação a vapor no Rio Grande do Sul e Amazonas, a construção da primeira ferrovia brasileira no estado do Rio, criação da companhia de gás para iluminação pública, construção da primeira rodovia pavimentada do país
entre Juiz de Fora, que é no estado de Minas Gerais, e Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Depois disso, o ofício cresceu pelo país, sendo que no século XX, outros empreendedores obtiveram muito sucesso, como o criador da Sadia, criador do Grupo Pão de Açúcar, Grupo Votorantim, entre diversos outros empreendimentos que surgiram ao longo dos anos. Ó, lá em 1840, pensa, gente, 1840. Nós temos aí, então, que o empreendedorismo, para a criação desse empreendedorismo, qual foi o apoio que no Brasil a gente precisou? A gente teve um apoio da empresa Softex e da Gênesis. Essas empresas, elas criaram ali novas empresas e tecnologias de software. Elas aprimoravam esse software para aplicação dentro das organizações, para apoiar atividades de empreendedorismo, estimulando o ensino da disciplina em universidades, gerando novas empresas, as famosas startups, né? E nós também tivemos aí, ao longo desses anos de surgimento do empreendedorismo no Brasil, ações voltadas à capacitação do empreendedor, como o programa Empretec, o programa Jovem Empreendedor. Ambos esses programas, eles são oferecidos pelo Sebrae. E ainda, nós tivemos o programa Brasil Empreendedor, que foi lançado pelo governo federal, dirigido à capacitação de mais de 1 milhão de empreendedores em todo o país, destinando recursos financeiros a esses, totalizando um investimento de 8 bilhões de reais. Diversos cursos e programas foram criados nas universidades brasileiras para o ensino de empreendedorismo. O que acontece, então? Tem um investimento para que o surgimento de novos empreendimentos e a capacitação das pessoas que estão ligadas a esses novos empreendimentos. Os empreendedores, eles passavam, então, por capacitações trazidas ali, oriundas ali das universidades, das instituições de ensino, que buscam a ampliação, né, desses conceitos. Nós temos também ali um destaque no programa Reúne. Esse programa, gente, ele foi idealizado pela Confederação Nacional das Indústrias, a CNI, que foi um programa de difusão de empreendedorismo em escola superior de todo o país, presente nas mais de 200 instituições brasileiras. Então, a Confederação Nacional da Indústria leva para as universidades programas para divulgação desse trabalho de empreendedorismo e formação, capacitação dessas pessoas. Nós temos aí, então, aqui, ó, o slide anterior, vamos voltar, o fechamento aí desse surgimento do empreendedorismo, não só no mundo, mas também no Brasil. Como ele surgiu, as formas, como que ele foi trabalhado, desenvolvido, como que iniciaram ali as primeiras capacitações, os primeiros cursos a serem desenvolvidos com essa temática, procurando, enfim, a trazer as pessoas, a comunidade acadêmica e também a comunidade
que está dentro do mercado ali, né, empresarial, capacitação para seguir, para desenvolver esse empreendedorismo. Então, nós tivemos aí uma visão geral de como que surgiu esse tema dentro do nosso contexto, né, mundial e dentro do contexto do nosso país. Nós vamos então, para dar sequência, nós vamos falar afinal de contas. Vocês entenderam aí o que vem a ser esse empreendedorismo? Qual o significado de empreendedorismo? Vocês entenderam o que vem a ser? Quem é essa palavra, essa pessoa que é conceituada como empreendedor? Pelos exemplos que a gente foi falando, pelo contexto histórico que nós fomos trabalhando, vocês conseguem visualizar o significado dessas duas palavras? Empreendedorismo e empreendedor. Pensem um pouquinho, gente, em tudo que nós falamos, na evolução histórica que foi contextualizada, reflitam. Vamos lá, então. Empreendedor é aquela pessoa que desenvolve a arte de empreender, de mudar, conquistar e, portanto, colocar em prática aquilo que você, na realidade, sempre foi e sempre será. Gente, empreendedor é a pessoa que faz algo diferente, que inova, que é criativo, que não se acomoda ou não se conforma com uma determinada situação. Está sempre buscando melhorar tudo à sua volta. O surgimento, vamos voltar só um pouquinho, gente, vamos lá, só para vocês pensarem. Se é a pessoa que faz algo diferente, então vamos lá. Quando a gente trata da primeira locomotiva, o primeiro avião registrado, a Revolução Industrial, o experimento da combustão, a velocidade da tecnologia, da globalização, o surgimento da tecnologia nuclear, a tecnologia espacial, a invenção do microprocessador, o surgimento do primeiro computador, o surgimento da internet. Gente, tudo isso surgiu por quê? Porque tinha uma pessoa que foi capaz de colocar ideias em práticas e fazer as coisas acontecerem. Essa pessoa, ela recebeu o nome de empreendedor. Foi uma pessoa que viu a longo alcance, que teve uma visão a longo alcance de um desenvolvimento para a sociedade e para o mundo. Esse é um empreendedor. A gente viu aí quem é o empreendedor e agora a gente vai ver o empreendedorismo. Afinal, o que é? É um processo de destruição criativa através do qual produtos ou métodos de produção existentes são destruídos e substituídos por novos. Nossa, professora, que é isso? Esse Schumpeter, ele falou coisas que a gente não sabe, que a gente não entendeu. Vamos lá. O que ele quis dizer com destruição criativa? Olha, é aquele momento que a gente tem uma simples caneta básica, caneta preta Bic básica, mas que eu sei que eu posso ter algo melhor.
Então, essa caneta, ela vai ser substituída por outro modelo de caneta melhor, por outro modelo de caneta que vai trazer mais benefícios, mais tecnologia, que vai melhorar a apresentação dela, o modelo, e que vai trazer algo novo, que vai ser substituído. A caneta básica, ela perdeu o uso? Não, ela não perdeu. Porém, hoje temos outros modelos diversos de canetas, e esses novos modelos atendem ali uma especificidade, um nicho de clientes diferente. Ambas têm o mesmo objetivo, ambas cumprem o mesmo papel, mas cada uma vai de encontro com a necessidade de alguém. Por quê? Eu quero uma caneta mais apresentável, uma caneta mais bonita, eu quero uma caneta básica, eu quero uma caneta, só um minuto, laranja, eu quero uma caneta verde, azul, enfim, nós temos aí uma infinidade de modelos, marcas que trazem pra gente produtos similares, que passaram por um processo de transformação, ok? Gente, esse empreendedorismo para a gente entender essa questão de empreendedor, de empreendedorismo, nós temos aí, então, que ver alguns pontos. Enfim, nós vamos ver aqui, gente, as características, os pontos que devem ser percebidos nessas pessoas que são empreendedoras. Enfim, o que distingue um mero mortal de um empreendedor? Vamos procurar, vamos conhecer essas características, vamos trabalhar, vamos ver se nós temos essas características. Será que eu, professora Graciela, sou uma empreendedora? Você que está aí do outro lado da tela é empreendedor? Seu vizinho é um empreendedor? Na sua rua tem empreendedores? Na sua cidade? Vamos lá? Então, quais as características dos empreendedores, gente? Vocês conseguem ali descrever para mim essas características? Bem, para ajudar vocês, eu trouxe aqui algumas características, tá? Além das características, ele tem algo diferente? Vamos lá. Trouxe aqui para vocês algumas das características que os empreendedores têm. Busca de oportunidade e iniciativa. Lembra do exemplo do criador da locomotiva ou do avião? O que ele pensou naquele momento? Que ele poderia ir de uma distância a outra em menos tempo. Que poderia facilitar o trabalho dessas pessoas. Que podia facilitar a entrega de produtos, de insumos,
para comunidades distantes? É só imaginar como que isso poderia ser feito. Em momentos diferentes, cada um consegue ali inovar, ter visão de oportunidade e ter iniciativa, colocar em prática. Essa pessoa, então, ela tem a capacidade de perceber oportunidades. Ela tem persistência. Elas aprendem com as próprias experiências de sucesso ou de fracasso. Quem diz que não aprendemos com fracasso? Aprendemos sim. Quantas vezes o idealizador do avião tentou e caiu e não deu certo e trocou material e mudou o processo. Isso é normal. Compromisso com o trabalho assumido. O compromisso em desenvolver o seu objetivo. Correr riscos calculados. Por que calculados, gente? Porque antes de tudo eu preciso de ter um planejamento. Porque eu preciso saber o que eu tenho, o que eu posso investir, o que eu posso conseguir como resultado. Exigência de qualidade e eficiência. Qualidade na prestação de serviço, qualidade no atendimento, qualidade no desenvolvimento de produtos ou serviços, qualidade olha só, a escrita da caneta. A caneta Bic é uma caneta da sua qualidade, da sua acessibilidade. Comprometimento em trazer o melhor para o seu cliente, para a sociedade, para o local onde você está inserido. De informações, constantemente avaliando o mercado, estudando e buscando desenvolver o melhor, inovar os seus produtos, os seus serviços. Estabelecimento de metas. Define os objetivos a longo prazo e define com clareza os objetivos de curto prazo. A partir do momento que eu começo a planejar um negócio, que seja Olha só, a gente está aqui falando de negócios, né? Nós estamos trabalhando na disciplina, criação de negócios, mas se eu pensar na minha vida cotidiana, na minha vida particular, eu vou fazer uma viagem. Eu preciso estabelecer metas, objetivos, eu preciso planejar a minha viagem. Vocês viram isso nas demais disciplinas, que a administração ela é regida ali pelo planejamento, pela organização, pela direção, pelo controle. Lá no planejamento, eu estabeleço o objetivo, eu crio as metas. Essas metas, elas vão definir o caminho que eu vou seguir, e aí elas a curto prazo, que são as que eu já vou desenvolver automaticamente, e as de longo prazo. Eu quero ser a empresa número 1 do Brasil em venda de caneta esferográfica transparente. Então, quantos anos eu vou levar para ser a número 1? A empresa que mais vende. Então, eu estou estabelecendo uma meta de longo prazo. Uma meta de curto prazo, eu quero um aumento de 50% das minhas vendas até o mês de dezembro. É uma meta a curto prazo. E então, gente, a partir do momento que a gente tem esse estabelecimento de metas, esse planejamento, nós também temos que ter o monitoramento do processo de execução, da criação, da ideação.
da construção desse negócio. Persuasão e rede de contato. O que é persuasão, professora? Persuasão é o dom do convencimento, de conseguir convencer o outro de que essa caneta, por mais simples que ela seja, ela tem mais qualidade do que esse modelo. As pessoas que você tem à sua volta, as pessoas que estão no seu redor, seus amigos, seus clientes, os seus fornecedores, as pessoas que você conhece, sua família, tudo isso faz parte da rede de contatos. Ter independência e autoconfiança. Independência nem sempre significa independência financeira, gente. Nós vamos ver aí no decorrer da disciplina que para criar um negócio, nem sempre eu tenho dinheiro. Eu vou atrás de investidores. Eu tenho que ter uma ideia viável, para eu conseguir alguém para investir. Essa pessoa pode ser uma empresa, pode ser um banco, pode ser um familiar. Eu preciso ter a independência de buscar, de melhorar. Eu preciso ter autoconfiança que eu sou capaz, sim, de desenvolver um novo projeto, um novo protótipo de caneta, um novo modelo, para conseguir, gente, criar novos serviços, novos produtos, tá? Então, esse empreendedorismo, esse empreendedor, ele precisa ter determinação, ele precisa ser dinâmico, ele precisa ter dedicação, ele precisa ser visionário. O que é visionário? É pensar em longo alcance, é enxergar além do que está na nossa frente, ter a capacidade de identificar oportunidades e tomar decisões. Além de tudo isso, deve constituir em seu perfil a habilidade de perpetrar a ação inovadora, procurando mudar a situação atual de forma incessante, buscando novas fontes de negócio, focalizando a inovação e as concepções de novos valores. O que é mesmo valores? O que são esses valores? Nós já temos em outras disciplinas, gente. Vamos pensar um pouquinho. Eu, professora Graciela, eu quero uma caneta com modelo diferenciado. Eu tenho uma caneta de modelo diferenciado? Não, eu só tenho a básica. A empresa, o fabricante de caneta, ele vai fazer uma pesquisa de mercado, vai buscar o que esse cliente quer, o que ele sonha, o que ele precisa, o que ele busca, o que satisfaz. Eu, professora Graciela, espero ter uma caneta diferenciada. A partir do momento que você traz para mim a opção de ter esse diferencial, você está gerando valor. Você está gerando qualidades que atendam às minhas necessidades. Então, por isso, você consegue gerar um valor para mim, no qual eu aceito pagar uma quantia superior por um modelo diferenciado. Então, você inovou, gerou valor e trouxe para mim algo diferenciado. Certo, gente? Gente,
Para contextualizar um pouquinho, eu vou trazer hoje para vocês um exemplo de empreendedor. Uma pessoa que conseguiu ali, dentro de uma tão simples, fazer algo diferente. O diferencial dele. O que será que foi o diferencial dessa pessoa? Vamos ver esse videozinho rápido, só para contextualizar ali para vocês esse empreendedor e as características desse empreendedor, tá? Quase todo mundo gosta. Em princípio não seria uma má ideia para o empreendimento, não, né? O problema é a concorrência. Tem uma carrocinha como essa aqui a cada esquina. Então, como vender mais? Como se destacar? Afinal, pipoca não tem mistério, né? Ou será que tem? Tudo bem, vizinha? Salgada? Nave é um apelido carinhoso que eu dei ao meu carrinho de pipocas, porque é daqui que eu... Nave é um apelido carinhoso que eu dei ao meu carrinho de pipocas, porque é daqui que eu realizo meus sonhos. Oi, vizinha. Chegou na hora. Tá estourando a quentinha de leite. Meia hora, então já tá saindo a doce aqui, a quentinha. Aqui é assim, uma panela de cada sabor, tem que ir alternando, porque senão não vem se fazer. Somos em vários vendedores de pipoca aqui no Anel Central de Curitiba, aproximadamente 70. Começou a sair o cheirinho de pipoca, forma fila. É assim, sem parar um minuto. Peraí. Paranaense come tanta pipoca assim, gente? O Anel Central de Curitiba tem 13 quilômetros, 70 pipoqueiros, então um pipoqueiro a cada 200 metros. Todos vendem pipoca sem parar, é isso? Não. Não? Não. Vendo muito mais, oferecendo um produto de qualidade. Quando eu tive a minha autorização para poder vender pipoca aqui, eu fui fazer uma pesquisa de mercado, o que era ser pipoqueiro nesse ponto de vendas. Percebi que 3 itens no meu carrinho de pipoca, que é qualidade, atendimento e o asseio, já seria diferente dos meus concorrentes. Então, eu só trabalho com o milho importado, insumos da melhor qualidade, sempre prezei muito pela higiene e principalmente a qualidade no atendimento. Oi, vizinha, boa tarde. Chegaram bem na hora. O bom empreendedor olha para o seu concorrente o tempo todo. Assim como ele olha para o seu cliente, ele olha para o seu concorrente. Se eu perguntar agora para você, se você conhece algum produto que não tenha pelo menos um concorrente, você não vai achar. Então, se qualquer produto tem pelo menos um concorrente, o que você tem que fazer? Olhar o padrão que existe, agregar algum valor para que você tenha um diferencial. Agregar valor é mostrar ao cliente que o produto que ele está levando vale mais do que o preço que ele está pagando. Coisas simples agregam valor ao seu produto. A organização da sua loja, a limpeza do ambiente agregam valor ao seu produto. Sempre prezei muito pela higiene. Eu mandei imprimir os dias da semana no bolso do meu jaleco de segunda a sexta-feira, para o freguês ter certeza que a gente troca todo dia. A cada 20 minutos, os utensílios são limpos com o álcool em gel 70. Esse aqui é o kit higiene, que vai um guardanapo, uma balinha de menta para dar um frescor na boca do meu freguês, um sachê de fio dental personalizado da pipoca do Valdir. Até os pneus do meu carrinho de pipoca, eu passo pneu pretinho. Você pode simplesmente pensar, olha, eu vou vender pipoca. E outra, eu vou encantar pessoas com essa pipoca. Por muitos anos da minha vida, eu li, vivi, respirei, sonhei em ser um grande publicitário. Um vendedor de imagem, um vendedor de conceito. Fazer uma coisa bonita e que pudesse abranger o máximo de pessoas possíveis. Eu conversava com minha esposa, vamos fazer então alguma pipoca diferente? Se tiver mais do que uma cor, por que se a gente misturar mais? E se a gente tentar vender de um jeito diferente? Um carrinho diferente? Por que não levar isso pra rua? O Toshio fez tudo isso. Ouviu seu coração, ouviu sua esposa, a intuição de publicitário e quebrou. Depois,
o pessoal do condomínio liga e fala, olha, o pessoal está vindo aqui cortar a luz de vocês. E agora? Ali reacendeu a ideia, vamos apostar de novo, vamos melhorar o que a gente errou, porque a gente acreditava nisso. Não é vergonha um negócio não dar certo, porque não há nenhuma garantia de que o negócio vai dar certo. Aliás, a maior probabilidade é que o negócio não dê certo. Vários casos de pessoas que tentaram 1, 2, 3, 4, 5 e de repente acertaram, não desistiram. Se eu quero uma coisa diferente, eu preciso fazer diferente. A coisa é simples assim. Por que pipoca tem que sempre ser no saquinho, né? E se a gente tentar inovar até no formato? Veio esse copo que é selado, mantendo a qualidade do produto. E a persistência também fez diferença. O Toshio já vende a pipoca dele em 4 estados. Hoje, olhando o ponto que a gente atingiu, uma microempresa, é uma coisa muito bacana. A característica principal, para mim, não só da inovação e coragem, é o que a gente chama hoje, fundamental também para qualquer negócio, que é resiliência. A capacidade de aguentar a diversidade, aguentar problema e seguir em frente. Não há qual negócio não passa por problemas. Apesar da empresa ser uma microempresa, desde já temos um mapa de processo estudado. O que o mercado quer? Porque existe inicialmente aquilo que a gente acha que é, mas acima de tudo a gente tem que ter a capacidade de ouvir. É o mercado que vai dizer. O meu carrinho de pipoca, ele é administrado como se fosse uma grande empresa. O resultado foi tão positivo que já fiz mais de 100 palestras por todo o Brasil. Para vocês terem uma ideia, eu consigo fazer a palestra sem tomar nenhum gole de água, porque eu adoro falar sobre o meu trabalho. Mesmo pagando A gente viu que você gosta de falar mesmo, Valdir. Em menos de 2 minutos você falou de todas as inovações do seu carrinho, né? Não. Tem mais? Sim, temos aproximadamente 140 inovações aqui no meu carrinho de pipoca. Um cartão fidelidade que a cada 5 pacotes, a 6ª pipoca é grátis. Promoção, a dúzia de 10, ele paga 10 pipocas, mas ele recebe 2 grátis. O bacon e o coco, pré-cortado de casa em embalagem especial amanteigada, onde não passa gordura. Um pregador de alta pressão, para não colocar a mão. Pipoca de canjica, que são poucos pipoqueiros que fazem o uso da... Gente, olha que história brilhante do seu Valdir. Um simples carrinho de pipoca que foi possível mudar toda uma história de vida e um conceito de transformação. Porque de um simples produto, ele consegue trazer inovação, ele consegue melhorar o processo produtivo. 2 super histórias que nós vimos aqui sobre o que é ser um empreendedor e o que é o empreendedorismo. Como que nós podemos levar aos nossos clientes produtos e serviços com um diferencial e agregação de valor. Então, gente, quais são as características? Eles têm algo diferente? O que vocês acham disso? Agora, no final, depois da gente falar sobre tudo isso, que eu, você, nós também podemos ser empreendedores? Será que nós conseguimos trazer ali, criar algo diferente que atenda a uma necessidade do cliente, que agregue valor? Pensem aí, gente, o que vocês podem fazer na sua comunidade que vai gerar valor, que vai modificar um processo, um produto, que vai melhorar. Então, gente, vocês descobriram aí se vocês têm algum sinal empreendedorista? O que vocês acham? Gente, o empreendedor tem uma percepção que se torna uma ideia e que transforma em inovação e que se coloca em prática e gera valor. Será que isso
ajudou vocês ali a conseguirem entender, então, quais são as principais razões para se empreender? Opa, empreender, professora. Olha, desejo de sair de uma determinada rotina é uma das razões para se empreender. Desejo de realizar coisas novas ou de colocar em prática ideias próprias. Necessidade de provar a si mesmo e aos outros, sobretudo à própria família, que você é capaz de criar algo novo. Desejo de criar algo que possa trazer benefícios para a sociedade ou para um determinado grupo de pessoas. Vontade de ser o seu próprio patrão. Então, gente, aqui estão as principais características para se empreender. Eu espero que depois dessa nossa conversa, depois dessa nossa aula, vocês busquem aí nos seus arredores e descubram aí os empreendedores de sucesso da sua cidade. Mas para tanto, é necessário então que você conheça um pouquinho mais dos nossos conceitos. Nós vamos trabalhar agora com tipos de empreendedor. E nós temos aí, gente, o empreendedor nato, o empreendedor que aprende, o empreendedor serial, o empreendedor corporativo, o empreendedor social, o empreendedor por necessidade, o empreendedor herdeiro, o empreendedor normal. Vamos lá? Vamos falar um pouquinho de cada um? Será que nós conhecemos algum empreendedor nato? Vamos descobrir agora. Empreendedor nato é mitológico. Eles começaram do nada e criaram grandes impérios. Começam a trabalhar muito jovens, adquirem habilidades de negociação e de vendas. São visionários, pessoas otimistas, estão à frente do seu tempo e comprometem-se 100% para a realização dos seus sonhos. Suas referências e exemplos são valores familiares, religiosos, eles mesmos acabam por se tornar uma grande referência. Nós temos a imagem de 2 empreendedores natos, conhecidíssimos. O nosso eterno, saudoso Silvio Santos. Criou ali, né, a rede de televisão SBT. O que mais? Gente, esse homem foi formidável. A história dele, a pessoa dele, tudo que ele criou, todo o contexto de vivência. Todos nós conhecemos o Silvio Santos. O Bill Gates. São 2 exemplos de empreendedores natos. Ó, empreendedor que aprende. Uma pessoa do nada, inesperadamente, é uma pessoa normal que, quanto menos se espera, se deparou com uma oportunidade de negócio e tomou uma decisão de mudar o que fazia na vida para se dedicar a um próprio negócio. É o caso clássico de quando a oportunidade bate à sua porta. É uma pessoa que nunca pensou a ser empreendedor, que antes de se tornar via a alternativa de carreira em grandes empresas e corporações, a única possível. Nós temos aí um exemplo do Carlos Souza. Carlos Souza, ele é formado em Engenharia Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, e foi um gerente sênior de marketing da Procter Gamble durante 8 anos. Em 2011, ele saiu para fundar o portal Veduca. Sempre soube que queria construir um negócio próprio, algo que fizesse a diferença na vida das pessoas. Esse aí é um exemplo que nós temos, então, de a pessoa que aprende a ser empreendedor. Ou seja, se eu não tenho a característica nata de empreendedor, eu posso estudar e buscar
por isso e alcançar esse título de empreendedor. Empreendedor serial, ele cria vários negócios. É aquele apaixonado que não apenas pelas suas empresas, mas principalmente pelo ato de empreender. É uma pessoa que não se contenta em criar um negócio e ficar à frente dele, até que se torne uma grande corporação. Como geralmente é uma pessoa dinâmica, prefere os desafios e a adrenalina envolvida na criação de algo novo, a assumir uma postura de executivo que lidera grandes equipes. Normalmente está atento a tudo que ocorre em seu redor e adora conversar com as pessoas, participar de eventos, associações, fazer network. O que é network, professora? Network, gente, é o termo em inglês que a gente dá para rede de contatos. Os seus contatos, as pessoas que estão aqui, ó, que você conversa, que você tem contato, por exemplo, os seus amigos, os seus familiares, os seus clientes, os seus fornecedores, a comunidade que você está em contato. Nós temos aí, gente, o exemplo do Jorge Paulo Lemann. Ele é do grupo como Anheuser-Busch e Bev, holding que controla a cervejaria da Ambev, a Kraft Heinz, dona do ketchup Heinz, e do restaurante Brands International, proprietário do Burger King. E de muitas outras empresas aí. A gente vê falando dele na política, em vários outros segmentos, né? É empresário corporativo. Ou, desculpa, não empresário, empreendedor. É porque eu olho para o Abílio Diniz e eu vejo um grande empresário de sucesso. São geralmente executivos muito competentes, com capacidade gerencial e conhecimento de ferramentas administrativas. Trabalham de olho nos resultados para crescer no mundo corporativo. Assumem riscos e têm o desafio de lidar com a falta de autonomia, já que nunca terão um caminho 100% livre para agir. São hábeis comunicadores, vendedores de suas ideias. Desenvolve seu network dentro e fora da organização. Gente, network novamente, hein? Olha só a palavrinha de novo. Convencem as pessoas a fazerem parte do seu time, mas sabem reconhecer o trabalho e o empenho da equipe. Então, ele é visionário, ele é líder, ele é influente, ele é bom comunicador, tem visão a longo alcance. E aí nós temos o exemplo aí do Abílio Diniz, que era sócio da Companhia Brasileira de Distribuição, que inclui bandeiras de varejo alimentar do Grupo Pão de Açúcar, Êxito, Atacarejo, Açaí, o Ponto Frio, e também sócio das Casas Bahia. Nós temos também, gente, o empreendedor social. Esse empreendedor social, gente, ele tem como visão de vida construir um mundo melhor para as pessoas. Ele não quer só ganhar dinheiro. Não é esse o objetivo dele. O objetivo dele é ajudar ao próximo. Envolve-se em causas humanitárias, com um comprometimento singular, tem um desejo intenso de mudar o mundo, criando oportunidades para aqueles que não têm acesso a elas. Suas características são similares aos dos demais empreendedores, mas a diferença é que se realizam vendo seus próprios projetos trazerem resultados para os outros e não para si próprio. Nós temos aí, gente, então uma pessoa que se preocupa com o mundo, se preocupa com a sociedade, com as pessoas, com o meio ambiente. Ela quer ajudar as pessoas. Então ela não se preocupa financeiramente? O objetivo dela não é o lucro, ser a empresa que mais tem ganhos lucrativos. Uma das principais características é, então, gente, melhorar o mundo.
dar oportunidades às outras pessoas. E aí a gente tem o Eduardo Lira, que ele é fundador do Gerando Falcões, que em 5 anos atenderam de forma recorrente mais de 1.800 famílias da periferia através da educação por meio da cultura, esporte, qualificação profissional e geração de oportunidade. Olha que coisa mais bacana, né? Essa parte do empreendedorismo é fantástica. Você desenvolver e crescer e buscar algo em prol do outro. Você perceber que através do seu trabalho, da sua forma de da sua capacidade, você pode melhorar o bem-estar e o mundo de alguém. Nós temos aí um empreendedor por necessidade. O empreendedor por necessidade, ele cria o próprio negócio porque não tem alternativa. Essa pessoa simplesmente não tem outra fonte de renda. Geralmente não tem acesso ao mercado de trabalho e foi demitido. Não resta outra opção a não ser trabalhar por conta própria. Geralmente se envolve em negócios informais, desenvolvendo tarefas simples, prestando serviços e conseguindo como resultado pouco retorno financeiro. É um grande problema social para o país em desenvolvimento, pois apesar de ter iniciativa, trabalhar arduamente, buscar todas as formas e sua subsistência, é um dos seus familiares não contribui para o desenvolvimento econômico. O que acontece, gente? Essa pessoa é aquele vendedor de picolé na rua, é aquele pessoa que vende o churrasquinho lá na esquina, o sanduíche na esquina, é aquela pessoa que não tem um negócio formal, que ele precisa daquela fonte de renda para sua manutenção. Rick Richards, de vendedor de água e influenciador digital. Esse homem vendia água na praia. Mas como ele tinha uma comunicação muito boa, ele conseguia ver ao longo, ser visionário, ver além do que era percebido por os outros. Ele consegue sair dessa posição de simples vendedor de água mineral a um influenciador engajado e que então conseguiu aí não ser só mais um, mas também ter o seu espaço na sociedade. Empreendedor herdeiro, sucessão familiar. Empreendedor herdeiro é aquele que vai receber a missão de levar à frente o legado da sua família. Ele tem o desafio de multiplicar o patrimônio recebido, apreende a ser empreendedor com a família. Nós temos aqui o Roberto Marinho, que é um dos sócios do Grupo Globo, e nós temos ali, nós falamos do Silvio Santos. Hoje nós temos as filhas do Silvio Santos, Patrícia Bravanel e tantas outras, né? Que são aí empreendedores herdeiros. Herdaram ali um legado, não só um patrimônio financeiro, mas um legado do Silvio Santos para levar para frente. Nós temos então aí outro exemplo, né? E esse é bem mais presente, né? É algo que nós estamos ainda com a memória fresca, né? Falando sobre isso, como exemplo de empreendedor herdeiro. Nós temos o empreendedor normal, que é aquela pessoa que planeja, que é organizada. Toda
teoria sobre o empreendedor de sucesso sempre apresenta o planejamento como uma das mais importantes atividades desenvolvidas pelos empreendedores. E isso tem sido comprovado nos últimos anos, já que o planejamento aumenta a probabilidade de um negócio ser bem mais sucedido e, em consequência, leva mais empreendedores a usarem essa técnica para garantir melhor sucesso. Esse é o Antônio Carbonari Neto. Ele é professor universitário, licenciado em matemática, ex-presidente do grupo Anhanguera Educacional, passou por um processo de fusão com, até então, rival Craton Educacional, formando a maior rede de ensino superior brasileiro, com cerca de milhões de alunos, que é a Universidade Anhanguera. Então, gente, nós trouxemos aqui alguns tipos de empreendedores e exemplos, né, de empreendedores. Mais uma vez, vamos lá pensar. E você? Você que está aí do outro lado da telinha, me assistindo, acompanhando essa disciplina, você é um empreendedor? Você está pronto para empreender? Porque eu, como professora, penso nisso o tempo todo. Será que eu estou pronta para empreender? Gente, para contextualizar um pouquinho mais sobre a questão do empreendedorismo, eu trouxe para vocês uma pesquisa, ela é de abrangência mundial, e essa pesquisa ela avalia ali o nível nacional da atividade empreendedora. Ela avalia não só no Brasil, mas também no mundo. Essa pesquisa, ela é chamada Global Entrepreneurship Monitor. É a pesquisa GEM. Ela é baseada, gente, ela é o maior estudo contínuo com dinâmica empreendedora e ela é baseada em avaliações sobre o nível da atividade empreendedora nacional para todos os países participantes. Então, antes de mais nada, gente, ela tem como o Sebrae envolvido, tá? É a fonte que a gente tem de maior conhecimento, né, sobre o empreendedorismo, que mais se debate, que mais se fala sobre empreendedorismo. Ela pode ser considerada uma pesquisa única, pois enquanto a maioria dos dados sobre empreendedorismo mede novas e pequenas empresas, a GEM estuda o nível detalhado do comportamento dos indivíduos com respeito à criação e gerenciamento de novos negócios. Os resultados incluem comparações globais, relatórios nacionais, tópicos especiais baseados no ciclo e na coleta de dados anual. Para entender um pouquinho dessa pesquisa, gente, a gente só tem que voltar um pouquinho no conceito. Por quê? Nós temos aí taxa de empreendedorismo inicial. Essa taxa de empreendedorismo inicial ela é composta por empreendedores novos e nascentes. Empreendedores nascentes são aqueles indivíduos que estão envolvidos na estruturação e são proprietários de um novo negócio. Contudo, esse empreendimento ainda não pagou salário, prolabore ou qualquer outra forma de remuneração aos proprietários por mais de 3 meses. Prolabore, gente, só lembrando aí, é o que o proprietário vai receber, né? O dinheiro que ele vai receber. É o pagamento dele. Seria o salário do dono do empreendimento. Nós temos também os empreendedores novos que administram e são donos de um novo empreendimento, que já remunerou de alguma forma os seus proprietários por um período superior a 3 meses e inferior a 42 meses, ou seja, 3 anos e meio.
Tanto os empreendedores nascentes quanto os novos são considerados empreendedores de estágio inicial ou simplesmente empreendedores iniciais. Nós temos também, gente, aí o empreendedor estabelecido, EBO. Neste extrato estão contidos empreendedores que administram e são proprietários de negócios tidos como consolidados, pelo fato de haver pago aos seus proprietários alguma remuneração, assim como salário, prolabore, por um período superior a 42 meses, ou seja, superior a 3 anos e meio, tá, gente? E nós temos aí a taxa de empreendedorismo total, que é formada por todos os indivíduos que estão envolvidos com uma atividade empreendedora. Em linhas gerais, pode-se dizer que a taxa de empreendedorismo total é o conjunto dos empreendedores iniciais e estabelecidos. Aqui nós temos, gente, a pesquisa realizada no Brasil em 2023. A taxa de empreendedorismo total, 30,1%. Desses 30,1%, nós temos empreendedores iniciais, 18,6%, e empreendedores estabelecidos, 11,9%. Nos empreendedores iniciais, nós temos aí os novos, aqueles que nunca pagaram salário, 11,1%, e os nascentes, 7,7%, tá? Então, ó, a taxa de empreendedorismo total do Brasil de 2023, 30,1%, estimando ali em 42,2 milhões. Isso, a taxa de empreendedorismo total no ano. Aí a gente viu que nós temos empreendedor por necessidade, aquele que afirma ter iniciado o negócio pela ausência de alternativa de geração de renda. E nós temos os empreendedores por oportunidade, que são aqueles, quando indagados, afirmam ter iniciado o negócio principalmente pelo fato de terem percebido uma oportunidade no ambiente. Olha só, no ano de 2023, nós temos aí que os empreendedores, por necessidade, nós temos entre eles 75,7% por necessidade e 77,1% por oportunidade. Mas qual a motivação desses? Fazer diferença no mundo. Então, a maior parte queria fazer diferença. Para ganhar vida, porque os empregos são escassos. O empreendedor por necessidade, 87,5%, e por oportunidade, 66,1%. Construíram grande riqueza com renda alta. Por necessidade, 58%, porque esse por necessidade ele precisa pagar suas contas. O oportunidade, ele não tem aquele empreendimento como única geração de renda. Então, 174,1%. Esses eles querem aumentar a sua renda. Para continuar a tradição da família, por necessidade, 41,3% e por oportunidade, 33,1%. Aqui a gente tem um pouco em quais são as áreas, as atividades, né, que eles mais destacam. Os nascentes se destacam mais nas atividades de alimentação, estética, comércio varejista, vestuário. Agora, as atividades dos empreendedores novos, as que mais se destacam são relacionadas à estética, à beleza, à alimentação, vestuário, serviços de diaristas, cuidadores. Agora, já nos empreendedores estabelecidos, as atividades que mais se destacam são relacionadas à construção de edifício, à construção civil, vestuário, os relacionados à alimentação, serviços de diarista, manutenção de veículos.
E nós temos também, gente, aqui uma distribuição percentual ali do número de empreendedores do sexo masculino, feminino, a faixa etária, a escolaridade, renda familiar, a raça, a cor. O que eu vou falar agora, eu só vou destacar a esse primeiro ponto, que é a questão dos empreendedores masculinos e empreendedores femininos. Tendo aí num percentual de 100%, 59,8% das pessoas que empreenderam ali em 2023 foram homens e 40,2% mulheres. Isso nos empreendedores nascentes. Aqueles que ainda não pagaram nenhum salário ou empreendedores novos, nós temos aí que 59,8% são homens e 40,2% são mulheres. Nós temos então o total dos empreendedores iniciais, 59,8% homens e 40,2% mulheres. Agora, nos estabelecidos, nós temos aí que 65,4% são homens e 34,6% são mulheres. Enfim, nós temos o maior número de empreendimentos criados por homens no Brasil. O que justifica essa taxa, esse aumento? Por que será que no Brasil nós temos mais homens empreendedores? Por quê? Porque será que talvez as mulheres não estão aí no mercado de trabalho? As mulheres, elas estão mais restritas aos serviços domésticos, da casa, da criação dos filhos? As mulheres estão trabalhando em redes, em organizações privadas, elas têm um receio de abrir negócios. O que vocês acham? Será que elas estão mais dentro da área pública? Enfim, são pontos a serem questionados, buscados, estudados. Por que os homens empreendem mais do que as mulheres? É algo que nós precisamos aí rever para conseguir trazer essas respostas. E além de, assim, o mais importante, não só obter as respostas, mas buscar desenvolver meios, né, para que essa taxa do empreendedorismo feminino aumente. Dando continuidade, nós vamos agora falar do processo empreendedor. O que vem a ser esse processo empreendedor? Depois que nós vimos aí todo o conceito de empreendedor, características, tipos, o que será que vem a ser esse processo? Gente, o processo empreendedor, ele é formado aí, inicialmente, pela a decisão de empreender. Essa decisão de empreender, ela é baseada na vontade, no desejo, na busca, no sonho, na missão de fazer acontecer, nos recursos em que a família, ou a carreira, ou a pessoa tenha. Todas essas questões são levadas em consideração na hora de decidir a empreender. Passando em seguinte para as ideias. Essas ideias, elas são ali então compostas de inovação, influências do ambiente, sustentabilidade, a partir de verificação, de análise
dessas circunstâncias, nós vamos aí então filtrar as oportunidades. Esse filtro é onde a gente vai ali, ó, sintetizar, escrever o nosso plano de negócios. Para quê? Para que a gente tenha uma ideia definida, tá? Então, o processo empreendedor é composto inicialmente pela ideia. Depois, nós vamos aí analisar a questão da oportunidade. Será que a ideia é viável? O mercado oferece essa oportunidade? O terceiro passo é colocar tudo isso no plano de negócio. Escrever, colocar no papel aquilo que se espera. Quarto passo, quantificar e obter recursos. Qual vai ser o tipo, o investimento, onde eu vou conseguir o dinheiro necessário para colocar esse meu projeto em prática. E o quinto passo, que é a questão do gerenciar o negócio. Como que eu vou gerenciar? Quais são as estratégias? Qual a forma de direção? Como que eu vou fazer para que esse negócio alcance resultados? Então, aqui nós vamos ter as fases do processo empreendedor. Primeiro, eu vou identificar e avaliar as oportunidades. Depois, eu vou desenvolver um plano de negócio. Depois, eu vou determinar e captar os recursos que são necessários. E vou também gerenciar esse processo. Viu? Aqui nós temos o processo empreendedor, mas com um pouco mais de informação. Por quê? Em primeiro lugar, a gente precisa avaliar, identificar e avaliar as oportunidades. Quando eu estou identificando e avaliando oportunidades, eu estou verificando a criação e abrangência dessa oportunidade. Eu estou vendo os valores que são percebidos, se essas oportunidades realmente elas são reais. Eu estou ali analisando, então, os riscos que essa ideia e essa oportunidade vai trazer, qual que é o retorno dessa oportunidade, as metas pessoais e tudo que complementa, né? Toda uma análise do ambiente relacionado a esse negócio. E aí nós temos também a segunda etapa, o desenvolver do plano de negócio. E o plano de negócio ele é composto, então, primeiro eu vou ter que conceituar qual que é o meu negócio, qual que é o ramo, a equipe de gestão, quem são as pessoas que vão trabalhar comigo, o mercado e competidores, aonde eu estou situada, qual que é o mercado que eu estou entrando, quais são as pessoas, quais são os competidores, quais são os negócios, os empreendimentos que vendem ali coisas similares às minhas. Eu vou desenvolver o marketing, o plano de vendas, vou estruturar as operações, trabalhar, fazer uma análise de estratégia e definir o plano financeiro do plano de negócio. Eu vou determinar e captar recursos necessários na fase 3. Esses recursos vão vir de onde? São recursos pessoais? São recursos de amigos, de parente? Eu vou capitalizar nos bancos? Eu vou buscar esse recurso junto ao governo, junto a incubadoras? Tudo isso considerando aí a forma de captar esse recurso. E ao final eu vou gerenciar a empresa. Qual foi o seu estilo de gestão adotado? Quais foram os fatores críticos de sucesso? Quais são os problemas atuais? Eu vou ter que implementar um sistema de controle, profissionalizar a gestão e
entrar em novos negócios, trazer novos produtos, criar novas ideias. O processo empreendedor, então, ele é composto de gestão e de inovação. Gestão. Eu vou gerir todos esses recursos para criar um negócio e, posteriormente, eu vou gerir esse negócio. Para quê? Para que eu tenha um retorno sobre isso. Esse negócio, ele precisa ter inovação. Essa inovação, ela vai criar valor e ela vai ser relevante, ela vai se transformar em coisas novas, coisas diversas, aonde eu posso ali, então, conseguir ter uma afinidade junto a esse cliente e conseguir captar esse cliente do mercado, aproximar ele da minha empresa e vender esse produto. Olha só, se não criar valor, não é inovação, é apenas novidade. E novidade é irrelevante. Porque ela é passageira, tá? Por isso que ela é irrelevante. Nós vamos falar agora, lá no processo inovador, no processo de empreendedor, eu preciso então ter uma ideia. Como é que eu vou fazer isso? Como eu vou buscar essa ideia? Onde? Aonde eu vou enxergar essas oportunidades? Essas oportunidades, elas estão lá fora no mercado? Muitas das vezes sim. Então, gente, nós vamos falar aí agora um pouquinho do estudo das oportunidades e a essência do trabalho do empreendedor, tá? Vamos lá. Como que a gente vai identificar novas ideias? Alguém tem ideia? Alguém imagina como que esse processo é feito? Eu, Graciela, quero abrir um negócio, mas eu não sei ainda o ramo e que tipo de negócio eu vou abrir. O que eu preciso fazer para conseguir, então, criar algo? Diversas pessoas têm ideias que, a princípio, parecem vencedoras. Todavia, nem sempre uma ideia boa representa uma boa oportunidade. Para ser qualificado como uma boa oportunidade de investimento, um produto ou serviço deve satisfazer a necessidade real do mercado, relacionada à função, à qualidade, à durabilidade e ao preço. Então, gente, essa boa oportunidade, ela precisa, primeiramente, satisfazer as necessidades do mercado. Eu preciso tentar satisfazer a necessidade desse cliente. Seja essa necessidade seja relacionada à função desse produto ou desse serviço, à qualidade do produto ou do serviço, à durabilidade e ao preço, né? Nós temos aí, então, que tentar descobrir qual é a necessidade do cliente para poder tentar o quê? Satisfazer essa necessidade. Para identificar novas ideias, o que eu preciso? Como que eu vou fazer isso? A gente tem vários critérios para identificar novas ideias. Nós temos aí, por exemplo, fatores mercadológicos. O que são fatores mercadológicos? O produto ou serviço ele deve satisfazer claramente as necessidades definidas pelo mercado e no momento precisa ser adequado. Então, uma pesquisa de mercado é uma ótima ideia, é uma ótima oportunidade, é uma ótima forma de descobrir ali o que esse mercado está buscando. O que o cliente quer, afinal de contas? Vantagem competitiva.
Existe vantagem competitiva quando uma empresa oferece determinado produto ou serviço no qual os clientes percebem a qualidade superior à do concorrente. O que significa que a empresa deve ser capaz de atingir um patamar capaz de suportar os desafios de organizações rivais. Ou seja, nesse momento, o produto da empresa A, ele é melhor, ele tem uma qualidade superior ao produto da empresa B. Outra forma, gente, de identificar ideias são as análises através da economia. O empreendimento ele precisa ser financeiramente recompensador, gerando lucro significativo e crescimento potencial. A outra forma é a capacidade de gerenciamento. A ideia comercial é uma oportunidade apenas para o empreendedor que possui experiência e habilidades adequadas, bem como o acesso aos recursos necessários ao empreendimento. E erros fatais não devem ocorrer erros fatais na empresa, ou seja, nada deve prejudicar o sucesso. Então, para identificar as ideias, a gente precisa então analisar esses pontos, viu? São os critérios, que são os fatores mercadológicos, as vantagens competitivas, a economia, a capacidade de gerenciamento e erros fatais. Diversas razões indicam ser melhor abrir uma empresa em vez de procurar outras alternativas, como comprar uma franquia ou empresa já existente, ou tornar-se sócio de uma empresa familiar. Por quê? Por ter o desejo de desenvolver o mercado comercial do produto ou serviço recém-criado, por utilizar recursos exclusivos disponíveis como localização, equipamentos, funcionários, por querer enfrentar por si mesmo os desafios de ser bem-sucedido. Para encontrar novas ideias, a gente tem aí tipos de ideias. Nós temos um novo mercado, uma nova tecnologia e ideias que trazem novos benefícios. Por exemplo, um novo mercado. Quem é que não toma refrigerante? A maioria das pessoas consomem refrigerante. Mas por quê? Pela praticidade, porque já vem pronto, mas ele não possui valor nutricional. E se eu trouxer um refrigerante com valor nutricional? Eu estou abrindo um novo mercado, né? Nova tecnologia. Utilizar computadores para simular um passeio de helicóptero. Gente, novas formas de trazer ali possibilidades para as pessoas experimentarem coisas novas. Novos benefícios, dispositivos de refrigeração para manter um ambiente fresco. Benefício. Olha os supermercados. Se ele não for refrigerado, quem é que aguenta ficar lá dentro naquele calor insuportável? Então isso vai fazer com que ele consiga ter menos cliente e, tendo menos cliente, ele tem um menor lucro, né? Para a geração dos negócios. O profissional empreendedor ele é responsável pela identificação das oportunidades, ameaças, riscos e possibilidades, bem como a introdução inovadora de tecnologias de ponta, realizando o papel de agente de transformação. De forma simples, o empreendedor interfere no desenvolvimento do espaço em que está inserido, com a qualidade, ética, responsabilidade e conhecimento. Então, esse profissional, gente, ele é extremamente importante para a criação de novos negócios, ou mesmo para o desenvolvimento desses negócios. Porque, olha só,
ele consegue identificar oportunidades, ameaças, riscos, ele consegue ter uma visão de longo alcance, então ele consegue enxergar as coisas de uma forma diferenciada. Ele procura ali, então, atender à expectativa, à necessidade desse cliente e, através disso, ele traz qualidade, ele trabalha com conhecimento, com responsabilidade, justamente para atender esses pressupostos. A geração de novas empresas e, consequentemente, a maximização do número de empregos, é o fator decisivo para representar a relevância do empreendedorismo. Então, quanto mais empreendimentos abertos, mais organizações terão, e essas organizações elas oferecerão às pessoas, à comunidade, mais emprego, mais prestação de serviço. Isso vai gerar o quê? Mais renda. Por isso é tão importante. A viabilização de estratégias, projetos e ideias inovadoras, a motivação do grupo e de trabalho e a eficiência das ações empenhadas no alcance de metas propostas é, sem sombra, o aporte essencial para favorecer o desenvolvimento dos negócios no cenário do mercado, alavancados pela roupagem do empreendedorismo. Então, o empreendedorismo ele serve, então, de motivação, de referência, de referência como eficiência. Ele traz ali, então, a possibilidade de desenvolver novos projetos, novas ideias e a construção de estratégias para que essas ideias se destaquem no mercado e que esses empreendimentos simplesmente tenham uma capacidade de desenvolvimento e de geração de emprego e renda. Por isso, a importância do empreendedorismo, do papel do empreendedor dentro da sociedade, dentro da economia. Gente, nós estamos aí finalizando o módulo 1. Finalizar o módulo 1, eu trouxe aqui para vocês um resumo rápido do que nós tratamos nesse primeiro momento. Nós falamos do surgimento do empreendedorismo, nós falamos ali de todas as inovações, todas não, mas algumas das principais inovações que marcaram o desenvolvimento da sociedade e da economia. Nós trouxemos aí o conceito do processo empreendedor, como que esse processo ele é desenvolvido, a questão de ideação, de avaliação de oportunidades, desenvolvimento de plano de negócio e aplicação desse plano na criação do negócio. Nós falamos aí das definições do empreendedor. Quem é o empreendedor? O empreendedor é aquele que consegue, de uma simples ideia, desenvolver e agregar valor a produto e gerar desenvolvimento, gerar renda. Só lembrando, gente, que o empreendedor, ele não é um empresário. O empreendedor é aquele que se destaca por trazer algo novo, com agregação de valor. Eu vou abrir um empreendimento, eu vou abrir um novo negócio, mas eu vou abrir a mesma loja de roupa que já existe na cidade? Não. Eu vou trazer algo diferente, eu vou trazer que seja um atendimento, uma forma de pagamento, mas eu vou trazer uma agregação de valor que vai me diferenciar dos concorrentes, que vai me diferenciar da outra empresa que está no mercado. O perfil do empreendedor, é a pessoa que tem ela é perspicaz, ela ela tem dinamismo, ela tem coragem, é uma pessoa batalhadora, de visão assim, além do que os olhos normais enxergariam.
os tipos de empreendedor nato, empreendedor por oportunidade, empreendedor por necessidade, empreendedor em série, a importância do empreendedorismo para a geração de rendas, para a geração de negócios, pois esse empreendedorismo, ele traz aí, gente, então, novos postos de trabalho, geração de rendas, geração de valor. E a gente trouxe também aí a questão da ideação, como se buscar uma ideia, onde conseguir ter novas ideias, avaliação de oportunidades. Então, nós passamos os principais pontos nesse primeiro módulo sobre os conceitos de empreendedorismo. Eu aguardo vocês na próxima aula, para o próximo módulo, né? Mas, antes disso, gente, eu peço que vocês façam aí a leitura do material do módulo 1 e que façam aí a tarefa lá no fórum de discussão, tá? Não esqueçam de acessar e participar conosco. Até breve e fiquem com